Ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte às expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Assistam o vídeo a seguir e vocês ficarão impressionados. Antes de abordar o ponto crucial da questão, gostaria de lhes fazer uma pergunta. Se vocês tivessem que escolher entre comida ou remédio, qual vocês escolheriam? Novamente, se vocês tivessem que tomar uma decisão sem poder escolher entre comprar comida ou comprar remédios, qual vocês escolheriam? Nós chegamos a um tempo nos Estados Unidos em que nos dizem que 1/3 dos americanos não tem condições de comprar comida nem remédios. Eles estão sendo forçados a comprar um ou outro, seja alimento ou remédio. Eles não têm condições de comprar comida e remédios. É nesta situação desesperadora que as pessoas se encontram agora. Estes são sinais dos últimos dias. Em segundo lugar, nos dizem que os líderes dos Estados Unidos têm uma atitude de tanto faz. A mídia está nos dizendo que eles estão completamente alheios à situação difícil de seu povo. Estamos vivendo em um tempo em que Cristo disse que haverá grande tristeza, angústia. Estamos vivendo em um tempo em que Cristo disse que haverá angústia e perplexidade entre as nações. Estamos vivendo nesse tempo agora. Imaginem isso, que estamos sendo levados como nação à ruína. As pessoas estão sendo levadas a um lugar chamado desespero. Quem está comigo, normalmente, o que as pessoas fazem quando estão desesperadas? O que as pessoas fazem quando não têm dinheiro para comprar comida e remédios naturais? Vocês se lembram do que aconteceu no passado, amigos? Especialmente pouco antes da destruição de Jerusalém? Aqueles que se lembram do que aconteceu lá atrás, na época de Salomão, no Templo de Salomão, antes de Nabucodonosor destruir Jerusalém na época do rei Zedequias, quando um cerco foi imposto em torno de Jerusalém, nos dias do profeta Jeremias. O que o povo hebreu estava fazendo lá em Jerusalém? Por desespero, avançando rapidamente para os anos 66 a 70 depois de Cristo, quando Titus cercou Jerusalém. O que as pessoas estavam fazendo naquela cidade quando foram levados a um ponto de desespero? Quantas testemunhas vocês têm? 2. Salomão, Jeremias, Nabucodonosor, Babilônia. Em segundo lugar, temos Titus, do Império Romano em 70 depois de Cristo. E a Bíblia diz que toda palavra será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Meus amigos, houve canibalismo. As pessoas estavam comendo seus filhos, eles estavam comendo seus cintos, suas sandálias, eles estavam comendo couro de verdade, comendo terra. Imaginem isso. E esses pontos serão repetidos nos últimos dias. Estamos aqui, e é assim que eu sei que uma guerra civil está prestes a começar. Em seguida, a mídia começa a falar que estamos vivendo em um tempo semelhante à Revolução Francesa. Eu não conseguia acreditar no que vi e no que estava lendo, e eu sabia que esse dia chegaria. A Bíblia diz que isso acontecerá, o Espírito de profecia diz que isso acontecerá, e esse tempo chegou. Colapso, pobreza e fome em níveis recordes. Antes de começar, minha família, qual é o trabalho de preparação? Quais são os passos necessários em termos espirituais, financeiros, físicos, mentais, sociais para se preparar? São 5 pontos.
espiritual, físico, mental, financeiro e social. O que é o trabalho de preparação? Ok, amados, na tela. Vamos começar agora mesmo. Até os dias 19 de abril e também hoje, 22 de abril, o Estreito de Hormuz permanece fechado. Ainda está fechado e o ex-governador da Flórida, atual senador pela Flórida, Rick Scott, fez esta declaração: não me importa se o petróleo não for para a China, que a economia da China desmorone. Portanto, a guerra em curso no Irã, no Oriente Médio, é uma guerra por procuração que o Vaticano pretende derrubar para enfraquecer a China. Qual é o problema? Vejam isto. Eu acho que bloquear o Estreito de Hormuz do meu ponto de vista, está tudo bem se o petróleo nunca mais for exportado para a China e a economia deles for destruída. Esse seria um dia maravilhoso para mim. Um dia realmente maravilhoso para mim. Quero que todos vocês observem isso com atenção, certo? A China, se a economia da China entrar em colapso, 1/3 da economia global será devastada. Vejam isto, irmãos e irmãs, 1/3. 1/3 da situação na China será pior do que a pandemia da pestilência 19. Será pior do que o que aconteceu em 2008, a bolha imobiliária estourando globalmente. Eles disseram que isso acontecerá na China. Haverá uma depressão econômica global. Como eu disse na semana passada, se você mora em uma casa de vidro, não jogue o quê? Como diz o ditado, não jogue o quê? Esse homem está bêbado. Quero que todos anotem essas duas datas, 15 de abril e 17 de abril, programa de poder do meio-dia. Tenho repetidamente confirmado que a profecia de Apocalipse 8, verso 8 e verso 9 está se cumprindo. Quem se lembra do que foi colocado naquela profecia? 1/3 dos navios será destruído. E aqueles que estão comigo na live, afinal, o que os navios representam? Vamos, falem comigo. Afinal, o que os navios representam, novamente? Negócios, economia, finanças, alimentos. Provérbios 31, verso 14. Navios de alimentos. E o que está acontecendo na América? Pessoas, americanos, 1/3 dos americanos. Às vezes eu me pergunto se quando falo, as pessoas estão compreendendo o poder dos eventos atuais em cumprir as profecias do fim dos tempos. Negócios de navios. Os navios transportam alimentos e 1/3 deles será destruído, o que afetaria 1/3 da economia global. E agora nos dizem que 1/3 dos americanos não conseguem comprar comida e remédios. 1/3 dos navios que estão sendo destruídos está sendo cumprido. Isaías 22 e verso 23, aqui está, navios, e isso levará à escravidão, escravidão financeira, escravidão física, escravidão mental, escravidão espiritual, os navios. E a economia está dividida em 3 partes, América do Norte, Europa Ocidental e Ásia. E a Ásia está sendo derrubada neste exato momento. E a grande potência na Ásia é a China. E o Irã tem ligações com a China. E nos dizem que 1/3 do fornecimento diário de petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. 1/3 dos navios foram destruídos. E são os navios que transportam o petróleo, as mercadorias e os fertilizantes para a produção de alimentos. Agora, pare aí mesmo. Fertilizantes ajustados. Não estamos vivendo em um tempo de escassez de fertilizantes? Portanto, observem que a própria substância necessária para o crescimento dos alimentos está em grande falta. E os alimentos que estão disponíveis atualmente são escassos. Então, onde está a reserva? Não há preço mínimo de reserva. Estamos caminhando para um tempo de grande angústia. O que é o trabalho de preparação? Agora quero que todos vocês prestem muita atenção. Eu mencionei o cumprimento da profecia descrita no capítulo 8 de Apocalipse, verso 8 e verso 9.
Um terço dos navios, não percam isso, meus amigos. Isso indica fome. Observem a primeira trombeta. A primeira trombeta toca no verso 7. Essa é a primeira trombeta. Pessoal, eu vou ler uma frase e vocês me dizem o que acham que ela significa. Palavras vermelhas. E a terceira parte das árvores foi queimada. Um terço de toda a grama verde foi queimada. O que vocês acham que essa frase significa? Um terço das árvores e um terço da grama verde foram queimados. O que isso significa? Agora não me venham com essa de incêndio florestal. Porque lembrem-se, as trombetas representam eventos passados, tem uma acontecendo agora mesmo, a trombeta número 7, e as trombetas estão ligadas às 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas são o castigo de Deus para os tiranos, portanto, seja o que for que façam, Deus lhes retribuirá. E na primeira trombeta, um terço das árvores queimou, a grama verde foi queimada. O que isso significa? Ok, Akika, sem comida. Xantávia, é a fome. Observem, portanto, que tanto a primeira trombeta quanto a segunda trombeta apontam para uma fome, e as 7 últimas pragas trazem a fome para os que não se arrependem. Já estamos aqui, ok? Deixe-me apresentar uma segunda escritura para confirmar a destruição das árvores, que indica uma fome, isso indica um cerco. Vejam a Bíblia aqui, Deuteronômio 20, verso 19. Essa escritura afirma que não se deve destruir árvores, porque se você destruir as árvores, você não terá comida para comer. Palavras em vermelho, não destruirás as suas árvores, por quê? Pois você precisa comer, coma-os. As árvores do campo são a vida do homem, e a disputa é um cerco. Amados, o que está acontecendo no Oriente Médio, no Irã, nos Estados Unidos, na China e em Israel? Isso não é um cerco? É um cerco, e aqui nos Estados Unidos começamos a sentir o aperto econômico, a crise econômica. Um terço dos americanos não conseguem comprar comida nem remédios. Eles estão sendo forçados a escolher entre uma coisa ou outra. A primeira trombeta e a segunda trombeta estão sendo repetidas. Onde deve soar o povo de Deus? A trombeta do Evangelho de Isaías 58, verso 1. E é por isso que chegamos ao programa de Poder do Meio-Dia. Meus amigos, o toque da trombeta deve ser dado. Nós estamos aqui. Observem com atenção agora. Vocês se lembram do que está no capítulo 5 de Ezequiel? Um terço a ser destruído representa a guerra de espadas. A destruição de um terço da área significa fome. A destruição de uma terça parte significa um cerco econômico. Muito bem, amados, chega por hoje. Se você ainda é um zombador e um escarnecedor, ai de você na segunda vinda de Jesus. Ai de você quando a marca da besta for imposta. Neste momento, estes são os eventos atuais exibidos na tela. Este é de Washington Post. A notícia está fora do alcance da tela. Um terço dos americanos pulam refeições. Ou será que a necessidade é arcar com os custos da assistência médica? Posso fazer uma pergunta? Ambos são importantes? Ambos são importantes. Como se corta isso? Porque se você não come e está prestes a morrer de fome, de que adianta ter assistência médica? De que adianta ter saúde? Você está morrendo. Atenção agora. E se você está comendo, mas está doente, do que adianta a comida? Mesmo que queiram comprar remédios naturais, não tem condições para isso. Na tela, pregador, bem na tela. De 26 de março de 2026 até hoje, aproximadamente 33% dos adultos nos Estados Unidos, o que significa 82 milhões de pessoas, afirmam que precisam reduzir a compra de itens essenciais como alimentos. Eles não conseguem pagar as contas de serviços públicos para poderem arcar com os custos do atendimento médico. O quê? Eles estão fazendo sacrifícios? Não estão pagando suas contas de serviços públicos? Está bem ali, amigos. Pulando refeições, diz o texto com os detalhes da pesquisa. As pessoas estão reduzindo o uso de carros, cortando gastos com serviços públicos e até mesmo pegando dinheiro emprestado para comprar assistência médica. O quê?
Isso nos mostra que a América está doente, desesperada e morrendo. Será que poderia ser o outro lado da moeda? Deus está nos mostrando que é hora de realizarmos evangelismo missionário por meio da medicina. Chegou a hora do evangelismo médico-missionário. O cenário está montado. Esta é a obra final. Os eventos finais, na página 80, é o trabalho final, é a obra final. Vejam só, meus amigos, o segundo ponto, desça correndo. Terceiro tópico, isso também afeta os indivíduos segurados. Quase 30% dos indivíduos segurados também relataram ter feito sacrifícios para arcar com os custos de assistência médica. Pulem para baixo. Os resultados refletem uma crescente e grave pressão financeira, em que os custos com saúde figuram consistentemente entre as principais preocupações econômicas. Preocupações crescentes com alimentação, gasolina e serviços públicos. Eu não consigo acreditar nisso. Vocês estão me dizendo que as pessoas preenchem uma pesquisa, seja em papel, online ou oral, verbal, presidencial ou por telefone, e escolhem o atendimento médico como o mais importante do que a comida, gasolina no carro ou contas de luz e água em sua casa? Pergunta, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso, que os cuidados de saúde são mais importantes do que alimentação, água, eletricidade e combustível para o seu veículo? Vocês todos acreditam nisso? Senhor, tenha misericórdia. Na tela, pregador, milhões de americanos deixam de fazer refeições para poderem pagar por cuidados de saúde. Está bem ali. E quero que todos vocês reparem agora, olhem para o parágrafo no canto superior direito. A última frase está sublinhada em vermelho. 1/3 dos americanos reduziu os gastos com saúde, utilizando dinheiro emprestado. E essa é uma tendência que bate recordes. Sim, embora a insegurança alimentar tenha oscilado durante a pandemia, este alto nível de sacrifício, impulsionado especificamente pelos custos com saúde, representa uma tendência grave e contínua que quebra recordes. Agora, meus amigos, quero que vocês pensem que isto é apenas propaganda da mídia para aprovar algum projeto de lei de saúde no Congresso, porque sabemos como eles jogam esse jogo. Acreditem em mim, quando digo isso com base na profecia, vai se tornar realidade. Caso encerrado. Com base no que aconteceu antes de Nabucodonosor destruir o templo de Salomão nos dias do rei Zedequias e nos dias do profeta Jeremias, por volta de 70 depois de Cristo, e com base nas profecias do fim dos tempos, isso vai acontecer. Portanto, seja propaganda da mídia ou não, isso vai acontecer. Aliás, fico pensando, se eu perguntasse agora à minha família, vocês estão com dificuldades para decidir qual conta pagar todo mês? Gostaria de saber o que diriam na pesquisa. Quantos de nós podemos dizer que simplesmente pagamos as contas e não precisamos fazer uma escolha entre qual conta será paga e qual não será? Quantos de nós podemos dizer que não precisamos pedir dinheiro emprestado para pagar uma conta? Será que estamos bem assim? Sim, está acontecendo, meus amigos. Atenção aqui, e eles analisaram os vários gráficos, tabelas, etc. Sim, está bem ali, os gráficos e as tabelas, as estatísticas, pular refeições, pedir dinheiro emprestado, está bem ali, amigos. E as diferentes classes sociais, não apenas a classe mais pobre, mas também a classe média, e isso é significativo. Posso lhes fazer uma pergunta? Em que período da história da Terra houve uma ação intencional para destruir a classe média na população, a fim de garantir que as classes baixas e média permanecessem financeiramente oprimidas? Isso é escravidão, suprimidos e oprimidos financeiramente, e somente os tiranos ricos eram progressistas no país. A que período de tempo você poderia se referir? A Revolução Francesa. Vão ler isso no livro O Grande Conflito, capítulo intitulado A Bíblia e a Revolução Francesa. E será que a inspiração diz que o que aconteceu naquela época se repetirá em todos os países, especialmente nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos a marca da besta será imposta primeiro. E hoje, logo após o que estou abordando, a mídia está nos dizendo que os Estados Unidos estão se assemelhando à França durante a Revolução Francesa. Isso não é inacreditável?
favorável, misericórdia. Ok, na tela, pregador. Então, não se distraiam com os gráficos e as telas e... não. Estou indo para algum lugar. Vocês sabem como as coisas funcionam por aqui, meus amigos. Este é o resumo. Agora, o resumo. Ora, certamente não vou ler tudo isso. Vejam o parágrafo do meio. Com o aumento contínuo do custo de vida, os efeitos da assistência médica inacessível não se restringem apenas às despesas e decisões médicas. Esses resultados mostram que os custos com saúde estão moldando a maneira como os americanos pensam sobre seu modo de vida, trabalho e planejamento para o futuro. Embora as famílias de baixa renda e aquelas que não possuem plano de saúde sejam as mais afetadas. Vejam agora. Os indivíduos de renda média estão longe de estarem isolados, protegidos ou intocados. A cada episódio, até mesmo muitos americanos com renda de 6 dígitos relatam fazer sacrifícios financeiros, o que evidencia que os desafios de acessibilidade são sistêmicos e não se restringem a um único grupo. E agora estão nos dizendo que o que está acontecendo na América lhes lembra o que aconteceu na França durante a Revolução Francesa. Eles estão comparando o presidente Trump a Maria Antonieta na tela. A notícia diz, 16 de abril, Trump detonou. Sim, criticado e repreendido por um suposto momento Maria Antonieta, enquanto a guerra se arrasta. Observem as palavras vermelhas ali. Na verdade, estão provocando Trump ao dizer que ele sofre da síndrome de estar completamente alheio à realidade. Sim, basicamente as pessoas estão sofrendo e ele está aqui falando sobre o mercado de ações, como se estivesse dizendo, deixem as pessoas comerem ações. Ele está farto de você falar sobre a minha enorme arca, Trump, que vou construir em Washington, D.C. Bem, que o povo coma tijolos, terra, aço e cimento, enquanto este está aqui dizendo, vejam que belo salão de baile estou construindo. Deixe que as pessoas comam fios de cortina de tapete na tela. O que é Maria Antonieta? Quem era? Maria Antonieta foi aquela rainha que viveu na época da Revolução Francesa. Prestem atenção à última frase no parágrafo. Presidência de Maria Antonieta. Esse é Trump. A presidência de Trump ecoa críticas históricas e suposta indiferença das rainhas francesas ao sofrimento público. E é assim que estão ligando o presidente Trump a Maria Antonieta. Acusações de falta de sensibilidade. Esse é o segundo ponto. Vejam com atenção, meus amigos. Trump está falando sobre construir e reformar este salão de baile na Casa Branca por 400 milhões de dólares, ok? Aí está na tela, Maria Antonieta. Como vocês acham que ela morreu? Alguém sabe como ela morreu? Amados, diz a última frase do parágrafo superior na caixa vermelha. Ela foi decapitada durante o reinado do terror, um período de violência política na Revolução Francesa. Agora, calma. Ela não era camponesa. Ela não pertencia à faixa de renda mais baixa. Ela não estava no meio. Ela era rainha. Porque a mídia compararia Trump a essa rainha. Ela foi decapitada. Amados, se quiserem ler mais, por favor, leiam o livro O Grande Conflito. O capítulo intitulado A Bíblia e a Revolução Francesa. Será que uma guerra civil está chegando? Como aconteceu durante a Revolução Francesa? Violência política. O povo se levantou contra os políticos, porque eles diziam, vocês são a razão da nossa opressão.